Nesta aula, nós vamos falar para vocês sobre o termo de condições de limpeza e desoxidação. No módulo 1, nós explicamos para vocês como fazer a desoxidação de um aparelho. Nas aulas de conserto ao vivo, que serão liberadas no próximo módulo, vocês vão ver conserto ao vivo, de placas que chegaram oxidadas. E nós vamos mostrar para vocês o documento que tem que ter e que o cliente ele tem que ficar ciente que após essa limpeza, o aparelho dele possa ser que não volte a funcionar ou alguma outra coisa no aparelho pare de funcionar. Você tem que ter esse documento porque senão você vai ter prejuízos futuros. Então você tem que se precaver e deixar o cliente avisado. Porque assim, a oxidação você não sabe qual que é o nível dela. Você só vai saber quando você abrir o celular e olhar na placa. Então tem muitas placas de celular que você pega, que estão oxidadas, que é nível 1, que é coisa simples. Você não precisa nem colocar lá dentro da cuba, Simplesmente com álcool isopropílico e a escovinha ali, você já consegue remover. E tem celular que vocês vão ficar surpreendidos. Você vai abrir e vai olhar que já está no fim da vida ali os componentes, a placa. Se você passar a escova, vai arrancar tudo e aí a placa do cliente ela não vai voltar a funcionar. Que são casos que o cliente ele demora para levar. Tem clientes que o celular dele cai na água, está oxidado e mesmo assim ele tenta ali ficar resolvendo, dar o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, meu celular está funcionando, está mais ou menos e vou deixando. E muitas vezes chega na sua mão já numa situação muito crítica. Então, eu vou mostrar na tela do computador o documento que o Luiz disponibilizou, que nós vamos disponibilizar para vocês também, e vamos dar todos os detalhes na tela do computador, ok? Então vamos lá. Termo de condições de limpeza, desoxidação. Então esse é o documento feito no Word. Ele é uma página. Deixa eu reduzir aqui o zoom, Então quando você precisar do documento, você já vai ter em mãos. E vamos explicar aqui para vocês os detalhes. Então aqui você vai colocar a marca, o modelo, o número de série ou e-mail. E aqui vem os dizeres do documento. O cliente contratante do serviço de limpeza de aparelhos que apresentam sinais de água concorda com as seguintes condições. O serviço de limpeza com o valor de... O valor médio para desoxidação quanto que é, Luiz? Em torno de 70, 90, 120 reais, depende muito do aparelho, Isso é. Esses aparelhos mais novos, em torno de 120 reais, por exemplo, um iPhone, um Moto X segunda geração, um Moto G terceira geração, já são em torno de 90 a 120 reais. Esses aparelhos um pouco mais antiguinhos, em torno de 70 reais. Você coloca o valor nesse campo e preste atenção que está escrito aqui na frente. Será cobrado no caso da recuperação da placa principal, não incluindo tela, touch ou quaisquer outros periféricos, tais como microfone, alto-falante, vibracal. Luiz, explica para eles essa condição, esse primeiro termo aqui, que é referente à placa principal e não a esses outros itens aqui citados. Exatamente, André. Esse termo ele é bem importante para quê? Para o cliente estar ciente de que a limpeza, a desoxidação, ela será feita na placa principal, Esse valor ele não cobre, por exemplo, se a tela tiver oxidada, se o flex da tela tiver oxidado e não aparecer imagem naquele display por problema de oxidação no flex da tela. Ele não cobre, de repente, o alto-falante, você fala, o seu interlocutor não ouve, então aí já é um outro problema que já é de terceiro, Então, nós cobramos pelo serviço de desoxidação da placa. Por que na placa? Porque na placa é onde se encontra todas as informações do cliente. Todos os outros periféricos a gente consegue trocar, Você consegue trocar microfone, tela, touch, tudo isso aí você consegue trocar. A placa com as informações, fotos importantes, agenda importante, anotações importantes, isso aí nós não conseguimos trocar. Então esse valor é cobrado referente à desoxidação da placa, tá?
Outra coisa, você pega uma placa que está com oxidação, muitas vezes não liga, né, o aparelho. E aí você não sabe se a tela está funcionando, se o touch está funcionando, se o microfone, alto-falante, vibracal. Né? Tem casos que o celular não liga, ele está ali, a placa está maluca, está doida, né? Todos os casos de oxidação, o celular ele fica maluco, né? Ele fica doido. Exato. Alguma coisa não funciona, ou ele Sim. liga e desliga, ou nem liga. Então por isso que tem que ter esse termo, porque senão a pessoa deixa o celular. Aí você faz a limpeza. Aí o celular ele volta a ligar, só que não aparece imagem. E aí a pessoa vai falar que não, que estava aparecendo antes. Que foi você que causou esse causou o problema. Tem pessoas que não querem te prejudicar. E realmente ela vai falar, não, meu celular estava com esse problema. Só que nós não devemos acreditar no que a pessoa fala. Nós temos que fazer o documento, né? Isso aqui é padrão, a gente está falando a nível de empresa, né? A pessoa Sim. tem uma empresa, porque o nosso curso ele vai preparar você para abrir uma empresa, abrir uma assistência técnica de celular. Por isso que tem toda essa parte de documentação. Agora, para quem não quer abrir, quer trabalhar só por hobby, de qualquer aí jeito, não, né, não precisa disso. Mas como o nosso objetivo não é esse, né, é mostrar também a parte de gestão de assistência técnica. Tudo isso aqui que nós estamos passando para vocês nestas aulas chama-se gestão de assistência técnica, administração da assistência técnica, né? Toda essa documentação aqui que é muito importante. Então vamos aqui para o ponto 2. Se porventura algum dos periféricos acima citados apresentarem defeitos após a limpeza, a empresa Exatec asbitense dá responsabilidade do reparo de tal. Aqui eu vou tirar, porque aqui vocês vão colocar o nome da assistência de vocês, né? Essa cláusula aqui, o Luiz pode explicar para a gente, né? Se porventura algum dos periféricos acima citados apresentarem defeitos após a limpeza, ou seja, você está tirando a responsabilidade sua, né? Exatamente, está tirando a sua responsabilidade em consertar aquele defeito. Um exemplo é o seguinte, uma vez, o que me levou a fazer esse documento? Uma vez apareceu o Moto G segunda geração para eu fazer a desoxidação. Ótimo, fiz a desoxidação, né? Expliquei verbalmente, eu não tinha esse termo, essas condições, expliquei verbalmente para cliente, né? Tudo isso aí, só ficou na palavra. A placa dela voltou normal, porém a tela dela não voltou. Com uma outra tela, eu coloquei uma outra tela de teste e aí estava tudo funcionando a placa dela. O que eu fiz? Liguei para a cliente e expliquei para ela. Falei, a sua placa voltou, tá ligando normal, porém a sua tela tá com defeito, né? Aí ela falou, mas eu vou ter que pagar pela limpeza? Eu falei, sim, vai ter que pagar pela limpeza. Mas o celular não tá funcionando. Eu falei, tá funcionando sim. E aí foi aquela briga, né, de vai, não vai, acabei nem cobrando, né? Porque não ficaria inviável eu colocar uma tela que custa R$200, né? Que é um valor que eu cobro R$200 para trocar a tela de um Moto G segunda geração, por um valor que eu tinha cobrado, sei lá, de 90 ou 70, 90 reais. Então ficaria inviável. Eu acabei não cobrando nada dela, e aí fiz esse documento para me precaver. Por quê? Porque ela entendeu que o celular não estava funcionando. Eu falei, mas está funcionando, a sua placa está funcionando, apenas a sua tela não está funcionando. Aí ela não entendeu, eu tive que, para não gerar um conflito, acabei não cobrando nada dela, e aí ficou por isso mesmo. Mas eu já fiz esse documento me precavendo de tais condições, né? O Luiz, ele colocou até aqui explicando, né, o que é essa desoxidação, essa limpeza. Ponto 1. Banho químico que visa remover partículas de água e de oxidação, as quais causam mau funcionamento do aparelho. Item 2. Placa responsável pelo armazenamento de dados, processamento em geral e gerenciamento de todas as funções do aparelho. Item 3. Display, peça responsável por exibir as imagens. 4. Vidro revestido por uma película que capta os toques na tela. E aqui tem outro aviso importante. A Exatec, aqui vocês vão colocar o nome da assistência de vocês, tá? Onde tem esses underline aqui, esses espaços.
não se responsabiliza por qualquer dano ou não funcionamento do aparelho após a limpeza, isentando-se de qualquer ressarcimento ou pagamento caso o mesmo não volte a ligar. Isso aqui é importante porque tem casos de oxidação que o aparelho liga, ele está funcionando, só que ele está intermitente, ora funciona, ora não funciona, ou alguma coisa funciona parcialmente, e você tem que deixar o cliente informado que após a limpeza o aparelho ele pode nem voltar a ligar, né? Mas isso aqui são mínimos os casos, né, Luiz? De cada 10 aparelhos que você pega, sim, quantos você obtém sucesso? Na maioria, né? Na maioria a gente obtém sucesso, mas tem que deixar ele ciente disso, né? Porque um aparelho oxidado, ele vira uma caixinha de surpresa. Nem a gente, nem nós técnicos sabemos o que vai acontecer com ele após a limpeza, né? Então a gente tem que se precaver desse problema, porque se o aparelho está ligando, está mostrando alguma coisa na tela, para o cliente, para o dono, o aparelho está ligando, está funcionando, né? E aí de repente você vai fazer uma limpeza, uma desoxidação nessa placa e ela, por algum motivo, ela para de ligar, né? Então você tem que se abster desse tipo de ressarcimento. O cliente tem que estar ciente de que se acontecer alguma eventual defeito ou o aparelho não ligar, ele tem que estar ciente de que você não vai se responsabilizar por tal dano. Ou seja, né, como o Luiz falou, assim, são casos raros, né, de acontecer isso, mas você tem que ter o documento, porque acontece, né, é difícil de acontecer, mas acontece. E aí quando acontece, se você não tiver o documento, você vai ter esse problema que o Luiz teve, né, porque ele não tinha esse documento, aí depois ele realizou, né, a produção desse documento para deixar claro ao cliente. E aqui, o mais importante, fica ciente de tais fatos o proprietário responsável pelo aparelho, concordando plenamente com os requisitos aqui descritos. E aqui o cliente assina, né? Exatamente. O dono do aparelho. Ele assina e nós colocamos junto com a via interna, né? Com a via interna da ordem de serviço. Então essa via é nossa, né? Para qualquer problema eventual, se ele quiser reclamar algum direito, aí essa via fica com a gente. Ok, pessoal? Então eu espero que tenha ficado bem claro essa parte aqui da desoxidação e da documentação, ok? Então, até o próximo vídeo.